A graça e paz do Senhor Jesus. Bom, pessoal, eu venho aqui para mais um devocional e eu queria deixar uma palavra aqui abençoada para vocês, no qual Deus falou já no meu coração há um tempo atrás. E hoje Ele trouxe essa mensagem de novo. Eu achei tão interessante, é lá em Marcos 5, que é a cura de um endemoniado, né? Aqui fala daquele endemoniado de Gerazeno. Então, assim, pessoal, eu vou falar aqui um pouco o contexto, porque o texto é bem grande, né? Senão vamos estender nosso vídeo. Mas eu quero ressaltar um ponto nesse texto muito interessante, né? Jesus, ele vai, expulsa esse demônio. E só relembrando, né? Aquele texto no qual ele manda os demônios irem para uma manada de porcos, né? E os porcos pulam ali um precipício. Só para dar uma relembrada nesse texto, mas o início dele é onde me chama a atenção, tá? Quando fala do próprio endemoniado, né? Era um homem, né, que tinha um espírito imundo e ele veio dos sepulcros ao seu encontro. Ou seja, era um homem, gente, que andava no meio dos sepulcros. O que é o sepulcro, gente? Ou seja, num cemitério, né? Esse homem vivia no meio de sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Então imagina a força que esse homem tinha quando ele estava possesso por demônios, gente. Era uma força surreal que ninguém conseguia entender. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, pessoal, é exatamente onde que esse homem vivia, no meio dos sepulcros. Quando a gente, olha aí, o cara vivia no cemitério. Se a gente for trazer aí para os dias de hoje, o que simboliza um cemitério para a gente? Quando a gente vem a palavra cemitério, sepulcros, nós lembramos de morte, não é? Que perdeu alguém, que alguém faleceu. Sempre remete esse sentimento na gente. Não tem como falar de sepulcro sem falar de morte, certo? Então, por que esse endemoniado? Foram perguntas que eu fiquei me fazendo, tá, gente? Então, por que esse endemoniado vivia ali? Por que o diabo levou ele ali para o meio daqueles sepulcros? Qual que era a intenção dele com esse homem? Que ele vivesse numa posição de morte. Pode ser uma morte física? Pode, porque essa é a intenção do diabo mesmo, matar, roubar e destruir. Pode ser uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual também. Pode ser ali uma morte de sonhos, uma morte de esperanças, uma morte de fé. Vocês conseguem me entender? O diabo, gente, ele nunca está sozinho. Tanto que aqui, continuando o texto, na hora que Jesus pergunta o nome do demônio, sabe o que ele fala? Nós somos muitos. Ou seja, havia uma legião ali. Mas é engraçado, porque quando eu vejo aqui no meio dos sepulcros, eu me lembro de um espírito de morte. Ou seja, não tinha só um espírito de morte ali, tinha muitos. E é engraçado, gente, né? Pegando esse contexto aí que o diabo não trabalha sozinho, se nós formos aí para dentro aí da batalha espiritual, de hierarquias, nós vamos ver aí como que o diabo ele trabalha, ele arquiteta, gente, etapas, né? Ele age sutilmente, né? Ele tenta tirar o ser humano do foco sutilmente. Primeiro ele joga ali uma isca, depois ele vai tirando a pessoa do foco. É engraçado também, gente, eu tava agora pensando nisso e eu vi, né, até mesmo na série que tá passando Reis, eu vi a mulher explicando pro menino e ela perguntou pra ele assim, o que é pecado pra você? E o menino, é quando a gente comete alguma coisa de errado. E ela veio com a explicação que eu achei fantástica. Não, é quando nós erramos o foco, quando nós erramos o alvo. Isso é pecado.
E é exatamente isso que o diabo faz. Ele vai lançando setas para que você erre o alvo, né? Ele lança ali, quem tem problemas com bebidas, ele vai naquilo que você já tem brecha, naquilo que você, ele sabe onde é a sua dor, naquilo que é a sua fraqueza. É ali que ele age. Então ele já vai começando a lançar setas dentro das suas fraquezas. E lança uma ali, lança outra aqui. Aí o ser humano chega naquele ponto assim, mas não tem nada a ver, o que que tem? Só isso aqui, só isso ali. Não, mas se eu não fizer isso eu vou ser chato. E começa. E ele vai sendo sutil, vai aos poucos. Até que caímos aí no que tá aí no auge, né, da nossa geração. A depressão, a ansiedade e por fim ele vem com a cartada final dele, que é o se matar, o suicídio, ou eu não sirvo mais para nada, para que eu estou vivo? Gente, eu escuto tanto isso do ser humano hoje. Enquanto tem tanta gente clamando por vida nos hospitais. Então tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com a sutileza de Satanás. Como que ele tem agido, como que ele tem vindo. Não permita isso na sua vida. Tome cuidado. Encontre onde está a brecha, onde você tem errado o alvo. E mantenha no foco de novo. Jesus deixou uma única porta para você passar, ele não deixou várias. Se encontre de novo no caminho dessa porta. Escutei uma outra frase agora interessantíssima, gente. Uma vez perguntaram para Billy Graham se ele não queria se candidatar à presidência. E ele falou assim, eu vou me rebaixar dessa forma? Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabe quem ele é e a posição que ele tem no reino de Deus, que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Ele sabe a unção que está sobre a vida dele. Vocês conseguem me entender? O dia que você descobrir a unção que está sobre a sua vida, tudo que está de mal ao seu redor, todos os pensamentos contrários, todas as barreiras que você tem encontrado, irão cair por terra, pode ter certeza. Eu creio nisso piamente, viu, gente? E vejo isso acontecer diariamente. Tem um leão aí dentro de você, tem uma leoa aí dentro de você que ainda precisa ser descoberta. Não por Deus, porque Deus já sabe quem você é, mas por você mesmo. Coloca esse leão pra fora que tá aí dentro rugindo. Coloca essa leoa que tá aí rugindo aí, querendo esbravejar. Se encontre com essa unção de Deus que tá sobre a sua vida. Ela tá aí. Você só precisa acionar ela. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque o diabo não quer ver você rugindo. Ele não quer ver você crescendo. Ele não quer que você descubra a unção que está sobre a sua vida. Ele não quer que você descubra o tamanho do propósito e do ministério que Deus tem sobre a sua vida. Você consegue me entender? Ele sempre vai te direcionar para outra porta e te levar para o meio dos sepulcros. Te levar para um caminho de morte. Não aceite isso. Hoje é o dia da sua vitória. Levante o seu rosto, olhe para o alto e fala, Senhor, eu não vou aceitar isso na minha vida, pois eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei o tamanho da unção que está sobre a minha vida e eu quero acioná-la hoje, porque eu quero ser usado. Você consegue me entender? Declara essas palavras na sua vida, para que caia por terra tudo aquilo que tem se levantado contra você. Acione o poder de Deus sobre a sua vida. Busque, ore, leia a palavra. É difícil muitas vezes, são muitas situações. Pessoal, vocês acham que é fácil para mim? Olha só para vocês verem, eu gravo um devocional uma vez por semana.
Vocês não têm noção da dificuldade que eu tenho. São tantas coisas no dia a dia que vêm. Opressão, situações, né? Assim, toda hora vem alguma coisa para resolver que eu não consigo parar. Eu falo, meu Deus, eu preciso parar. Mas eu luto, eu falo, não, isso daqui para mim é prioridade. O meu momento de estudo que eu pego, que eu leio pelo menos um pouquinho, é prioridade na minha vida. Então é isso que você precisa colocar no seu coração. Quais são as suas prioridades? Entende? Aprender mais de Deus tem que ser uma prioridade para você. Não adianta você estudar, fazer a melhor faculdade, ter o melhor cargo numa empresa, se você não sabe isso aqui, ó. Isso é prioridade para você. Tudo bem? Entendeu o recado? Pega essa dica. Vamos orar aqui rapidinho, que o nosso vídeo já ficou extenso. Deus, em nome de Jesus, eu coloco aqui diante do Senhor, ó Pai, essa vida que está aqui comigo mais uma vez. Deusinho, eu te peço, ó Pai, que o Senhor a enche, ó Pai, com o teu poder, com a tua sabedoria, com a tua unção, que ela possa acionar, ó Pai, esse poder do Senhor que está sobre a vida dela, ó Pai, que ela possa entender a unção do Senhor que foi derramada sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que ela possa ver os caminhos no qual ela tem andado, que ela possa, ó Pai, ter discernimento, ó Pai, do certo e do errado, e que se por um acaso ela tenha errado o alvo, ó Pai, que ela possa acertar esse alvo hoje novamente, ó Pai, e direcionar a única porta que é o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça essa pessoa, ó Pai, é o que eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional.